Então olha só, você vai aprender a criar botões customizáveis e em vários formatos, com ícone, sem ícone, desabilitados, colocando aqui como se fosse um texto também, né? E você vai aprender muita coisa aqui, tudo com TypeScript, funcionando direitinho lá, como manda o figurino, né? Você que sempre criou esses componentes aí, usou TypeScript, mas não entendia direito o que estava acontecendo. Nesse vídeo aqui você vai aprender tudo isso. E aqui eu estou falando só de botões, mas você pode aplicar isso para qualquer tipo de componente que você estiver criando aí no seu projeto. Então, vamos lá. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou Emerson Brogue, eu ajudo desenvolvedores em suas carreiras ensinando JavaScript, React e Node.js. E no vídeo de hoje, como você já viu aí, a gente vai aprender a criar componentes. E isso eu estou falando de uma forma bem genérica, mas é uma forma aprofundada de criar componentes. Porque criar componentes, você cria lá o seu arquivinho e coloca lá o que você precisa e reutiliza. Mas aqui eu estou falando de usar o TypeScript da forma certa, eu estou falando da gente conseguir expandir, gerar propriedades que são fáceis de usar, criar componentes que são altamente customizáveis, criar componentes que são altamente reutilizáveis, né? Então você vai ver tudo isso aqui nesse vídeo agora, que vai ser dividido em duas partes, porque eu fiz a gravação aqui, eu vi que ficou um vídeo muito longo, e aí inclusive me conta aqui nos comentários se vocês gostam mais de um vídeo mais longo e completo ou um vídeo que seja separado em duas partes ou alguma coisa do tipo. Esse aqui vai ser dividido em duas partes, esse sai agora, o próximo sai na semana que vem, então né, já é bom você se inscrever nesse canal para você não perder o vídeo da semana que vem, onde a gente continua tudo isso aí. E aqui a gente vai fazer tudo isso que eu estou mostrando aqui na tela. A gente vai ter um componente de botão onde ele é altamente customizável, né? A gente tem ele em duas cores aí que eu coloquei, né? O verde e o blue, que aqui eu escrevi green agora que eu fui ver. A gente tem ele no formato field, que é o formato padrão. A gente tem ele outlined, a gente tem ele tinted, que é esse aqui, é um pouco mais claro, né, vamos dizer assim. A gente tem ele plain, que ele simplesmente parece um link, né, um texto. A gente tem ele também com ícones, né, seja o ícone de um lado ou do outro. E aí eu mostro duas formas da gente fazer isso. Eu mostro também como que a gente coloca esses ícones para eles seguirem a cor do texto, né? Veja você que aqui a gente tem ele branco igual a cor do texto e aqui a gente tem ele verde igual a cor do texto e aqui azul igual a cor do texto. A gente tem também o formato de botão disabled, né, que a gente pode colocar aí como disabled, que a gente sempre precisa desse tipo de botão, né, quando a pessoa não pode usar aquele botão, mas você quer mostrar que aquela opção existe, ela apenas não está acessível naquele momento. E a gente tem ele aqui também como se fosse um texto, né, mas é também um botão. Ó, se eu der um inspect aqui, você vai ver que ele também é um botão. Então a gente tem várias coisas aqui que a gente vai ver nesse vídeo agora, como eu disse, dividido em duas partes. Então agora vamos lá para o computador. Então vamos lá, agora que eu estou aqui no computador, eu vou começar já nesse projetinho que eu já fiz o setup aqui. Ele nada mais é do que uma aplicação usando Next.js com Tailwind. Então veja aí, né, provavelmente você já viu em algum outro vídeo meu como que a gente faz para fazer esse setup, é bem simples. Qualquer coisa é só seguir lá na documentação do Next.js, mas se tiver alguma dúvida como criar o componente, veja alguns outros vídeos aqui do canal. Eu acho que no de Dark Mode eu faço o setup do zero. Mas aqui nada mais é do que uma página que eu criei, que chama Creating Components, e ela tem esse título aqui. Então deixa eu arrastar o Visual Studio Code para cá, e é nada mais do que isso aqui. A gente tem essa página, né, page.txt, TSX na verdade, e a gente tem aqui um container e tem esse título, né, esse H1 aqui, criando componentes, e é aqui que a gente vai fazer. Um disclaimer que eu já quero deixar aqui antes da gente começar a fazer qualquer coisa é que eu vou fazer tudo no mesmo arquivo, mas lembre-se que você deve fazer em arquivos separados, de acordo aí com o seu projeto, né, da forma que você for criar aí o seu projeto. Então, como eu vou fazer nesse exemplo aqui, a gente vai criar componentes de botão, então a gente vai começar tendo um componente chamado button. Bem simples assim, ele não vai, a princípio, né, você vai deixar ele aqui no formato padrão, sem receber nenhuma propriedade, que é o mesmo funcionamento quando você tem um button, né? Quando você tem um botão aqui normal do JSX, né, ou do HTML, como você quiser
dizer, né? Que seria aqui, sei lá, teste. Alguma coisa assim, que seria um botão normal. Mas vamos lá. Então, como que a gente vai fazer para criar aqui o nosso componente button, né? Então, imagina lá que você criou um novo arquivo, né? Que é o que eu acabei de falar. Você criou um novo arquivo e lá você tem o seu componente, né? Button. E aí, esse componente button, ele renderiza um button. Beleza? Só isso. Vamos colocar aqui teste aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, teste, que é só para a gente ter lá na tela também funcionando. Então tá aqui, ó, um botãozinho, ele não tem nenhum estilo, tá aí belezinha pra gente, a gente vai começar a partir dele aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente quer fazer é que não seja esse título hard-coded aqui, né? A gente quer receber isso aqui como children, né? Então children, a gente quer receber ele aqui. Por a gente estar falando de TypeScript, a gente vai ter que definir esse tipo desse children. Então, poderia ser aqui, por exemplo, a children. E aí, você passa aqui o tipo, que nesse caso é o react.reactNode. Pronto, com isso a gente já tem aqui, ele está formatando aqui para mim, deixando pouco espaço aqui, poucas linhas para serem escritas, justamente por causa para ficar melhor aqui no vídeo, para a gente poder ter espaço, tá? Mas no seu aí provavelmente vai ficar aqui, né, mais na frente aqui da linha e tal. Não importe com isso, tá? Minha formatação ela tá diferente justamente para ficar melhor para você aqui no vídeo. Então vamos lá. Agora que a gente colocou que ele recebe o children e eu não coloquei como opcional, você percebe que o TypeScript já está falando aqui que o children é expected. E sim, a gente quer que tenha o children. Então, com isso, a gente vai pegar aquele teste e vai passar para cá. Então, agora, sim, está tudo certinho lá e a gente continua tendo a mesma coisa, né? O resultado ali, ele é o mesmo, não mudou nada. Então, vamos lá. Agora a gente vai começar as nossas boas práticas, né? Vamos supor o seguinte. Eu quero aplicar algumas classes que são classes de CSS, né? Eu estou falando aqui classes de CSS, que deem aí o design padrão desse botão, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu posso começar aqui, ó, colocando da seguinte forma. Vamos colocar aqui algumas classes que são padrão aqui do meu botão. Então, vamos passar aqui um class name. Como a gente está usando Tailwind, então vamos lá, flex, items center, para a gente centralizar as coisas aí. Vamos colocar também um gap de 2 aqui, né? Um gap aí de 8 pixels, né? Ou 0.5 rem. Vamos colocar também um px4, py2, text md, rounded, lg, font, bold, e eu gosto também de colocar um focus outline none, que é para sair aquela listrinha azul que fica ao redor do botão quando ele está ativo. Então, com isso aqui, a gente já vai ter esse estilo aqui no nosso botão. Parece que não mudou nada, porque a gente só colocou estilos de padding, né? E como que é o alinhamento dentro dele com flex. A gente colocou também rounded, porém ele não tem border, ele não tem background color, não tem nada. Então aqui ainda não deu para perceber, a não ser ali o font bold que a gente colocou, né? Mas está tudo aí e você tem tudo aí certinho, beleza? Então vamos voltar lá. Vamos começar a definir algumas outras coisas, olha só. Por exemplo, vamos supor que na minha aplicação eu quero dois tipos de botão. Tem um botão verde e tem um botão azul. Como que eu faria isso, né? Como que eu acho que é uma boa prática para se fazer isso, né? Como que eu realmente faria isso? Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Vamos definir aqui um atributo chamado color, que ele vai ser opcional. Na verdade, color, né? Vamos definir ele aqui e vamos definir aqui no TypeScript color e vamos colocar ele como opcional. E as opções que ele pode ser seriam, no caso, as duas cores que a gente tem, que são green ou blue. Então são essas as duas cores que eu posso ter aí no meu botão como cor. E aí agora que as coisas começam a fazer, né, a misturar aqui, é onde que muita gente começa a ter uns problemas e tal. Então vamos lá, vamos entender como que eu faria isso aqui. Eu vou precisar de, juntamente com todas essas classes que eu passei aqui, eu preciso de passar as classes que deixam o meu botão verde e as classes que deixam o meu botão azul.
Porque aqui por que eu falo classes no plural? Porque aqui a gente vai definir borda, a gente vai definir cor do texto, a gente vai definir o background. Então são vários atributos que a gente tem que passar, várias classes que a gente tem que passar e juntar elas com esse aqui. Provavelmente você já ouviu falar de uma biblioteca chamada CLSX. Então a gente vai importar isso aqui. Nesse projeto aqui eu já tenho isso instalado, né? Então você vai lá, digita npm install e você vai instalar a biblioteca chamada CLSX. E aí junto dela a gente vai pegar aqui também o type que chama class value. E isso tudo vem da nossa from CLSX. Essa funçãozinha, ela vai nos ajudar a agrupar, né, fazer um merge aí de classes no CSS aqui no nosso class name. É para isso que essa função serve. Porém, mesmo fazendo isso, a gente tem um outro problema, que é quando a gente passa as classes do Tailwind e essas classes são conflitantes. Então, para resolver o negócio de classes conflitantes, existe também uma outra biblioteca que a gente vai importar. Eu vou colocar aqui, ó, from Tailwind merge. Então, essas duas bibliotecas aqui, você vai instalar aí também. Então, aqui a gente vai importar tw merge e aí vai ser from Tailwind merge. Até agora eu ainda não estou usando nada disso, porque a gente vai criar uma classe helper, né? Ou seja, uma classe para facilitar como que a gente vai adicionar esses class name. E aí, mais uma vez, lembrando que você vai colocar isso aqui em um outro arquivo. Você pode chamar lá de helpers.cn, geralmente é o que eu faço, tá? Eu coloco isso aqui em uma pasta que chama helpers, e aí cn.ts, porque ela é só TypeScript, né? Não precisa ser tsx. E lá dentro eu tenho, por exemplo, essa função cn, que vai ser o seguinte, function, e aí eu passo cn, eu vou fazer aqui um REST operator aqui, e vou pegar aqui inputs, e esses inputs são do tipo class value, é um array de class value, e dele a gente vai retornar o seguinte, return, que aí vai ser um string, que vai ser o resultado do CLSX, com todos esses inputs, juntamente com o resultado da twmerge, com o resultado da CLSX. Parece complicado, mas isso aqui é um helper que vai te facilitar muito a vida. Vai te facilitar bastante. Então eu já vou fazer aqui o seguinte, ó, já vou começar a primeira otimização aqui no nosso botão, né? Eu tenho todas essas classes escritas aqui, fica até difícil de ler, então eu vou criar aqui o seguinte, ó, const default button classes. E aqui eu vou pegar todas essas classes e vou colocar aqui. Beleza. Então estão aqui os meus default button classes. Aqui agora eu vou passar aquela função cn e já vou passar esse default button classes. Beleza? Não vai mudar nada, vai continuar tudo a mesma coisa. E agora a gente tem aí de forma um pouco mais organizada e a gente pode começar a pensar aqui nas nossas cores green e blue. Então vamos lá. Para a gente fazer isso aqui, eu vou criar o seguinte, olha só. Eu vou criar cores aqui. Então vamos pegar aqui primeiro, ó, colors. Eu vou criar bem passo a passo, que é para vocês entenderem de forma bem simples. Então colors aqui, eu vou criar um objeto, e nesse objeto eu vou ter as minhas duas variáveis, né, que são green e blue. Então green e blue. Beleza. Depois a gente vai expandir isso aqui também em mais coisa, mas por enquanto vamos aqui. Então colors, green, blue, e aí eu vou passar o que eu quero. Então, por exemplo, aqui no meu green, que vai ser a mesma coisa para o blue, só vai mudar a cor. Eu vou copiar e colar aqui porque fica mais fácil. Mas nada mais é do que border green 500, background green 500, text white e o hover com text green, com BG green 900. Então olha só, a gente já definiu todas as outras coisas aqui e aqui eu estou definindo meio que só a borda, o background e o texto e também o hover. Né? E aí se você quiser fazer outras coisas com hover, você pode fazer também, com o active, com tudo mais. Só que aqui eu estou fazendo de uma forma bem simples e vai ficar bem claro para vocês onde cada coisa entra e porquê de cada coisa. E aí como o meu blue ele vai ser a mesma coisa e só muda a cor, eu vou colocar aqui blue. Opa, não glue,
mas blue. Beleza, então agora eu tenho as minhas duas cores de botão e é um botão aí que fica todo preenchido, né? E aí eu posso fazer aqui o seguinte, ó, tá vendo aqui que eu tenho a propriedade color e ela por padrão ela não tem nenhum valor, né? Eu posso pegar e definir que por padrão ela vai ter aqui a cor green. Olha só, então sempre vai ter uma cor e por padrão ela é green e se a pessoa passar o blue ele vai virar blue. Então com isso eu posso vir aqui no meu class name e falar o seguinte, ó, juntamente com o default color classes, default button classes, eu posso pegar aqui também colors e passar a color que eu peguei do props. Então agora olha só que bacana, o botãozinho já virou lá um botão verde. E aí vamos fazer o seguinte, já vou começar a mostrar esses exemplos de botões, né, de uma forma organizada aqui no nossa página, né? Então, voltando aqui na minha página, lembrando que aqui é a página normal, aqui é o arquivo do button, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, que aqui seria, sei lá, components/button.tsx. Só para você saber aí que cada um é um arquivo, né? E aqui eu estou fazendo tudo junto. E aqui na minha página, né, que é dentro da minha aplicação aqui, ela está em app creating components /page.tsx, né, que é o padrão aqui do nosso Next.js. Mas vamos lá então. Aqui eu vou fazer o seguinte, para começar a organizar aqui, eu vou colocar uma div e essa div aqui eu vou colocar ela class name flex gap 4, nem vai ser usado aqui nesse primeiro exemplo, porque eu só tenho um botão, e um margem top e margem bottom de 16 pixels. E aí vou fechar essa div aqui embaixo e a gente já vai ter um pouco mais de organização aqui, ó. Já deu um espacinho ali. E esse aqui é o nosso botão default, ou seja, eu ainda não estou passando nenhuma configuração para ele, ou seja, é um botão cru aqui. Mas aí aqui embaixo eu já quero duplicar isso porque eu quero passar, né, passando as cores. Então, por exemplo, color, e aí aqui eu quero passar, por exemplo, o green, vai dar o mesmo resultado, mas aí eu posso colocar aqui, ó, vou até mudar aqui, vamos colocar default, e aqui vamos colocar green. E aí eu vou fazer o mesmo para o blue, ou seja, já temos um botão que ele, né, funciona aí de duas formas, né? A gente já tem o green e tem o blue, e tá lá tudo bonitinho pra gente. Ah, Broga, mas isso aí tá muito simples e tal, eu quero ter mais coisas nesses botões, eu quero ter tipos diferentes. Aí a gente vai criar um outro negócio agora que chama variant. Variant. E aí esse variant, ele vai ser as variações do nosso botão. E dentro das variants, eu vou ter o seguinte, olha só. Eu vou ter field, que é esse primeiro que a gente tem. Eu vou ter outlined, que é um segundo que a gente vai ter só as bordas e tal. Eu vou ter um outro que chama tinted e eu vou ter um outro que chama plain. E plain aqui no final. Beleza. E aí, da mesma forma que eu tenho aqui o variant, que ele é opcional também, eu vou chamar ele aqui na propriedade, né? Eu vou buscar essa propriedade e vou definir ela por padrão como field. E aí, vamos lá. Continuando aqui, a gente vai seguir o mesmo padrão. Só que lembra que a gente tem o colors aqui? Eu vou mudar esse colors para dentro das minhas variantes. E cada variante vai ter sua cor e cada um vai corresponder a essa cor. Tá meio complicado, mas vamos lá que você vai entender. Então, olha só para facilitar aqui, eu vou criar aqui embaixo, né? Então, vamos aqui, const variants no plural, e aí a gente vai ter essas 4 variações aqui, né? Então, vou pegar elas aqui, ó, variants, e aí eu tenho field, outline e tal. Eu vou pegar aqui e já vou fazer o seguinte, ó, já vou dar um enter aqui, a gente vai passar aqui as propriedades deles, beleza? Aqui também, isso. Ó, esqueci das vírgulas. Só que para cada um desses eu vou ter as cores. E aí essas cores aqui, elas são do meu botão field, né? O field. Não sei falar direito não, mas vamos lá. Então aqui a gente vai ter as cores green e blue. E a gente vai ter a mesma coisa para o outline, a gente vai ter a mesma coisa para o tinted e a gente vai ter a mesma coisa para o plain.
E aí a gente vai mudar aqui dentro, lógico, né? O que vai ter dentro de cada um desses, né? Deixa eu até apagar aqui para a gente não confundir. Na verdade, deixa eu copiar esse apagado aqui, né? Já, que a gente faz mais fácil aqui. Então, beleza. Com isso agora, eu posso tirar esse colors. E aí aqui, onde a gente estava trabalhando aqui, colors e color, a gente vai trabalhar variants, variant e depois color. Então, ou seja, ele vai pegar todos os default classes, aí ele vai vir e vai ver qual que é o tipo, se é field, outline, tinted ou plain, e depois ele vai pegar a cor, que é essa cor aqui, que é o padrão. Então, com isso, a gente já vai ter a nossa primeira variação aí. Por enquanto, a gente só tem uma, vai ficar mais ou menos igual, né? Então, aqui, color green. Então, vamos colocar aqui, ó, variant. E aí, a gente coloca field, que é esse nosso primeiro. Você vai ver que não vai ter quase que diferença nenhuma do que a gente já tem, porque a gente está usando a mesma coisa, né? Mas vamos lá. Vou pegar aqui a field também, em vez de green vai ser blue. Ótimo. Então, agora vamos voltar lá. Tudo igual por enquanto, só que a gente já está definindo aí, passando propriedades diferentes, né? Então vamos criar nossa primeira variação além do field, né? Que é o outlined. E aí para esse outlined, deixa eu copiar aqui também as classes. E aí eu explico. Para o outlined a gente vai ter isso aqui. E aí o que a gente está falando aqui? Tem a borda aqui com green 500, tem um background transparente. O texto que era branco aqui no outro, agora ele é um texto green 500 e o hover vira um border green 900 e um texto green 900. Então eu posso copiar tudo aqui, colar no de baixo e a gente vai só mudar de green para blue. Beleza? Vou tirar essa vírgula aqui do final. Beleza, e agora a gente tem o outline. Então vamos mostrar esses exemplos lá. Olha só, a gente tem o field green e o field blue. A gente vai duplicar aqui e agora a gente vai ter o outlined green e outlined blue. E aí, olha só, já temos outro tipo de botão aí, bem diferente, tá vendo? Já virou aqui o outlined. E aí você pode fazer as variações, né, se você não quiser ele com esse... como é que fala? Com a fonte bold, né? Eu acho que tá ficando até esquisito aqui. Talvez eu tire isso. Vamos tirar? Vamos tirar que vai ficar legal. Quer ver? Ó? Ela tá aqui no nosso font bold. Font. E aí a gente pode pôr... Vamos só tirar e fica padrão, né? Não tem problema. Pronto, acho que fica melhor assim. E aí a gente já tem aqui mais uma variação de botões, né? Vamos expandir agora e fazer o nosso tinted, que é outro tipo que a gente tem aqui. E aí nesse tinted eu vou ter as seguintes propriedades, olha só. Aqui, esse gray aqui é 100. Mas vamos lá. BG green, tal, tá tudo aqui. Mesma coisa, então borda green 100, BG green 100, text green 500. E aí no hover a gente tem o border green e o BG gray, né? Já fica diferente aí. Vamos mostrar um botãozinho que ele é um pouco mais, como é que eu digo? Um pouco mais apagado. Não sei se é essa... É um pouco menos vivo, menos chamativo, né? Vamos mudar aqui de green para blue. Opa, blue. E aí eu estou mudando aqui embaixo também, não deveria. Aqui, beleza. E agora a gente tem o tinted, então vamos fazer ele aqui embaixo. A gente tem o outlined e agora a gente vai ter o tinted. Então aqui, ao invés de outlined, a gente vai ter tinted. Beleza. E aí com isso, olha o que a gente tem. Esse botãozinho que eu disse que ele é um pouco menos chamativo, né? Seria um outro tipo de botão aí, que ele é um pouco menos chamativo. Esses aqui são alguns exemplos, né? Vamos supor que o seu designer fez lá todo o design system dele, tem várias opções diferentes de botão, e a gente tem tudo isso aí. Essa seria a forma que eu acho que é bacana criar. E agora, como vocês já esperam, vamos fazer o nosso plane. E o plane, a ideia dele é ele ser um botão que é parecido com o link. Então, mais ou menos a mesma história aqui, né? A gente seta aqui uma borda transparente, um background transparente, um título, o hover, tudo. E aí eu vou mudar aqui onde está green, no último aqui. Vamos, opa, não é tudo isso, eu só quero esses dois. Aqui e aqui a gente vai mudar para blue. E agora a gente tem o plane, vamos fazer ele aqui embaixo. Então aqui por fim a gente vai ter
plain. Então vamos mudar aqui, ó. Plain. Beleza. E agora, olha só, temos lá os nossos botões. E nesse plain, talvez seja interessante a gente não ter padding. Porque imagina que eu tenho esse botão plain dentro de algum texto, alguma coisa. Né? Seria interessante a gente não ter isso. E graças ao nosso... E aí uma outra coisa que eu ainda não coloquei, agora que eu lembrei que eu ainda não coloquei, é que a gente pode dar um overwrite nessas coisas. Como eu acabei de falar, se a gente quiser passar para não ter esses paddings e tal, a gente pode passar isso também. Então uma outra coisa que eu vou receber aqui como propriedade é o class name. E aí o class name vai ser opcional e vai ser do tipo string. Então vamos receber ele aqui também, class name. E aí ele não tem nada por padrão, né? E aí esse class name eu posso passar ele aqui também, olha só que bacana. Já passo o default button classes, passo do meu variant e color e passo aqui, por fim, o class name. Então com isso eu posso fazer aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, vou colocar aqui embaixo, deixa eu pegar aqui embaixo. Vamos colocar aqui embaixo, aí eu vou colocar um parágrafo aqui, ó, olha só. Vamos colocar um parágrafo aqui. Este é o botão plain green. E aí eu quero colocar aqui, ó, class name. E aí eu não quero que ele tenha padding, né? Então P0.